você e eu somos salvos e estamos nas mãos do Altíssimo, nós temos que desfrutar disso. Diga assim comigo: a bondade de Deus é grande. E irmãos, e a gente tem que desfrutar dessa bondade. O rei Davi, ele disse que pereceria sem dúvida se eu não cresse que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Meu irmão, Deus quer que a gente viva o bem dele aqui nessa terra. Nós fomos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz para a gente poder desfrutar disso. Deus não nos tirou do mundo de escravidão para a gente vir para o reino dele e ser escravo. Não, ele nos tirou da escravidão para a gente viver a liberdade que Cristo nos libertou, e nós temos que tomar posse. Se lá no mundo eu era preso num vício, eu vim para Jesus para ser livre dele. Se lá no mundo eu era preso numa doença, eu vim para Jesus para ser livre dele. Eu mesmo, eu tenho o meu testemunho. Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha uma perturbação muito grande. Eu tinha um ciúme doentio que qualquer coisinha eu brigava, eu discutia. Só Deus sabe o quanto eu fiz a dona Ana sofrer antes de me converter, porque aquele demônio que tomava conta fazia eu imaginar coisas que não existiam. O negócio é sério, mas o dia que eu aceitei Jesus e ele me salvou, e realmente eu desfrutei da salvação, que então eu desci as águas do batismo e logo em seguida busquei o batismo do Espírito Santo, tudo mudou, tudo melhorou. E isso tem que acontecer na vida de todo mundo, meu irmão. Não é um testemunho só meu, isso é um testemunho de todo mundo que se converte. A coisa tem que melhorar, a coisa tem que mudar. Se não melhorou nada na sua vida depois que você foi salvo, você tem que orar a Deus. Deus, será que eu sou salvo mesmo? Porque tem que melhorar, irmão, tem que mudar. A gente foi salvo por quê? Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou eles à terra prometida para eles continuar sendo escravos? Não, levou eles para eles desfrutarem de uma terra que mana leite e mel, para eles poderem desfrutar do melhor da terra. E Isaías disse: se quiserdes e me ouvirdes, o que faremos? Comereis o bem desta terra. Diga comigo: eu vou comer. Eu vou desfrutar do bem de Florianópolis. Você falou tão baixinho que eu estou meio desconfiado, né, irmão? Tá bom, eu vou desfrutar do bem da grande Florianópolis. Talvez alguns não estão morando em Florianópolis, né? Meu irmão, é da terra que Deus nos deu. Qual que é a terra que Deus nos deu? Enquanto a gente estiver aqui, é aqui, meu irmão. Se um dia Deus te mandar para outro lugar, é outro lugar, mas é na terra que Deus te dá, é na terra que você está, é onde os teus pés estão ali no momento plantados, é ali que você tem desfrutado o melhor de Deus. A gente não desfruta do melhor porque a gente fica olhando muito para as coisas, para os acontecimentos e pouco para a palavra. Se a gente mudar o nosso olhar, pode ter certeza, vamos desfrutar do melhor de Deus aqui, em nome de Jesus, é o que Ele quer. Diga: para isso eu fui iluminado com a palavra. Amém, irmãos? E quanto mais a palavra você e eu tivermos no coração, mais iluminados somos e mais liberdade temos. E melhor vivemos em nome de Jesus. Isso não quer dizer que não vai ter batalha, não é isso que eu estou dizendo, porque batalha, Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, e a gente vive no mundo, mas não somos dele. Então quer dizer, batalha vai ter, diga, mas venceremos uma a uma em nome de Jesus. Mas nunca podemos esquecer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, irmãos? Diz mais, né? Segundo Jesus, quem vai a ele não será lançado fora. João capítulo 6, versículo 37. Então ninguém que for ao Senhor Jesus, que o aceitar, jamais vai ser lançado fora. Meu irmão, o que a gente vê muitos, infelizmente, é rejeitando Jesus, é negando Jesus, mas ele não está lançando ninguém fora, tanto que ele está lá de braços abertos. Deu até a parábola do filho pródigo: se um dia a pessoa decidir voltar, ele vai estar esperando de braços abertos e vai abraçar. Agora, se a pessoa está rejeitando, ele também não vai sair correndo atrás. Não, pastor, mas tem que deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. Nós não estamos falando de ovelha, nós estamos falando de filho. Quem é filho, diga amém. E o filho sabe ou não sabe o que faz? Então ele sabe o caminho de volta. E o pai não foi atrás do filho pródigo, não. Ele esperou o filho voltar. Então Jesus vai esperar. Vai estar ali de braço aberto, mas o filho tem que tomar decisão, tem que cair em
se e retornar e voltar. Diga amém, Jesus. Continua aqui, né? Portanto, se já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você sempre terá o amor de Deus. Alegre-se, diga, oh glória, né? Meu irmão, a gente tem que se alegrar, irmão. Agora, se você não aceitou Jesus, ainda tem que fazer isso hoje. Não perca tempo, não. Talvez até alguém que está assistindo aí agora, não perca tempo, não. É agora que Deus está falando com você. Aceita Ele agora, para a sua vida mudar, para a sua história mudar, para tudo melhorar. E Deus quer que tudo melhore, irmãos. Essa depressão vai embora, esse aperto no peito desaparece, as enfermidades são vencidas, o problema financeiro passa a ser resolvido, meu irmão. Tudo com Cristo se resolve. E nós temos que crer nisso. E tudo é possível a quem? Ao que crê. Se eu não creio, claro, as coisas vão continuar do jeito que estão, mas eu creio, aceito Jesus no coração. E alguém que não fez, faz isso agora. Confessa que você crê no sacrifício dele lá na cruz do Calvário, no sangue dele derramado para a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, você vai ver que a sua vida vai mudar. Amigo, a sua vida vai ser transformada a partir deste momento. As coisas vão melhorar e vão melhorar significativamente. Só basta você crer. Ninguém pode fazer isso por você. É você que tem que fazer em nome de Jesus. Diz mais aqui: ao se converter das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, você passou a fazer parte do povo de Deus. Diga assim comigo: eu sou o povo adquirido. Põe na tela para mim, faz favor, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Põe aí primeiro, põe aí, faz favor, olha o que nós somos. Põe aí, faz favor. Alguém atendeu aquela senhora que está saindo lá? Está aí, ó. Mas vós sois a geração eleita. Diga comigo: eu sou a geração eleita. Que mais nós somos? Sacerdócio real. Ô pastor, o que isso quer dizer, pastor? Um sacerdócio real. Diga assim comigo: aquele que está diante do rei. O sacerdote que pega as questões, leva diante de Deus e traz até a resposta de Deus. Nós somos o sacerdócio real. O que mais nós somos? Nação santa. Meu irmão, Deus nos chamou para santificação, para santidade. O povo adquirido. E diga: fui adquirido por um alto preço. Meu irmão, o preço que foi pago foi muito caro. O preço que foi pago foi um preço altíssimo. Nenhuma riqueza neste mundo pode compensar o preço que foi pago por mim e por você. Diga assim comigo: cada gota do sangue de Jesus, muito valioso. Meu irmão, não tem dinheiro no mundo que poderia pagar o que Jesus fez por nós. Não tem dinheiro que possa comprar a salvação. Não compra. O que compra a salvação é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e crer nesse sacrifício que Ele fez, nesse sangue que Ele derramou para a remissão dos nossos pecados. E nós temos que crer. O que mais somos? Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, diga o poder, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga aí comigo: esse sou eu. Eu que fui adquirido, eu que fui chamado, eu que fui eleito, eu que fui escolhido. Diga glória a Deus, né, irmãos? Para quê? Para que a gente anuncie o poder de Deus, para que a gente anuncie a virtude daquele que nos chamou. O Senhor Jesus nos chamou através do seu Espírito para que você e eu pudéssemos desfrutar do poder dele e anunciar a toda a criatura que no nome dele há poder, e há poder para curar, para libertar, para transformar, para prosperar, para tudo mais. Uma vez uma senhora chegou numa igreja que eu estava auxiliando, cuidando. Aí ela chegou assim, braba, indignada: onde é que já se viu vocês aqui na igreja aceitam todo tipo de gente pode entrar aqui de qualquer jeito, essas mulheres estão entrando aí de calça, esses homens estão entrando de regata e vocês não falam nada. Minha senhora, mas Jesus não disse: vinde do jeito que estás? Não foi o que Jesus disse?
Então nós vamos aceitar todo mundo sim. Mas que isso, vocês estão pecando? Não estamos nada. Deus não vai olhar para a veste, Deus vai olhar para o coração delas. Então quer dizer que Deus é cardiologista. É cardiologista, oftalmo, pediatra, ele é tudo que a senhora precisar, tudo está nele, tudo que a gente precisar ele vai fazer, diga glória a Deus, né? Ele é conselheiro para a administração da sua... Ela ficou brava e saiu brava, indignada, porta fora, que eu disse isso para ela, mas é verdade, irmãos, ele é tudo, diga comigo, ele é a fonte para toda a nossa necessidade, e nós temos que crer. Diz mais aqui, com isso, deixa eu só pegar direitinho, com isso há obrigações e direitos à sua espera. Olha aí por mão, diga assim, há direitos, mas também há obrigações. Pastor, eu achei que ia ser assim, tudo de mão beijada. Não, meu irmão, tem alguma coisa na vida de mão beijada? Diga assim comigo, Deus é bom. Mas ele coloca algumas obrigações para você e eu cumprirmos, e uma delas é buscarmos a santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Essa você e eu precisamos buscar, e buscar todos os dias na nossa vida. Não vou ficar detendo aqui. Ao cumprir a sua missão de filho, quem é filho diga amém, ter e guardar os mandamentos, você prova amar o Senhor, e por sua vez ele o amará também, diga glória a Deus. Meu irmão, Jesus foi muito claro, né? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o Pai o amará, e eu virei e me manifestarei a ele. Daí continua, você será amado por Jesus, o qual promete se manifestar na sua vida. Deus realiza grandes coisas em favor de quem se rende a ele. Quem já se rendeu, diga amém, Jesus. Então se prepare para viver as grandes coisas que Deus já tem preparado. Meu irmão, eu estou na fé, diga assim comigo, 2026 vai ser o ano da multiplicação. Vai ser, meu irmão. A remissão de Deus não é em vão. É para que na nossa vida exista uma multiplicação. Quando eu cheguei aqui no estado de Santa Catarina, Deus me deu uma palavra. Ele disse que seria restauração e multiplicação. Então a restauração já passou. Agora é o tempo da multiplicação. E a gente tem que viver isso. Deus quer que a gente viva em todos os sentidos da nossa vida. Tem que haver uma multiplicação da manifestação do poder de Deus em nós, e através de nós tem que haver uma multiplicação de conversões, tem que haver uma multiplicação em todas as áreas, tem que haver uma multiplicação de saúde na nossa vida, diga comigo, de finanças. A obra de Deus necessita das finanças. Sem as finanças não tem como fazer a obra de Deus. E nós necessitamos também da multiplicação nas nossas finanças, não é verdade? As coisas vão ficar cada vez mais caras? E se as nossas finanças não se multiplicarem? Você sai de um patamar de vida para outro patamar de vida. Mas é essa a vontade de Deus? Não, não é. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós continuemos naquilo que Ele um dia nos deu. Mas por que às vezes não continuamos? Porque nós estamos tirando os olhos da palavra. Não podemos tirar. Ele vai nos dar em nome de Jesus, né? E continua. Aqui no último parágrafo, né? Como cidadão, eu porei uma frase? Não, né? Deus realiza grandes coisas em favor de quem se rende a Ele. Foi aqui que eu parei. Como cidadãos do reino de Deus, temos muito mais à nossa disposição do que pensamos ou sonhamos. Meu irmão, se nós temos mais do que pensamos ou sonhamos, como os nossos sonhos não vão se realizar? Como aquilo que sonhamos está dentro da palavra de Deus não vai se realizar? Diga comigo, vai se realizar. E olha assim, diga aí, não tem diabo algum que vai impedir. Não, mas não fica olhando para mim não, meu irmão. Você não está falando, eu não sou o diabo, não sou seu inimigo, não, sou seu amigo. O irmão fala olhando para mim, aí acaba comigo, né? Me deixa sem jeito. Daí. Olha para baixo e diga, não tem diabo nenhum que vai me impedir. Amém, irmãos? Não pode, irmão. Deus nos deu a condição e nós vamos vencer em nome de
Jesus, vamos em frente aqui. Deus é bom demais, né? Com isso, podemos dizer que estar na presença do Onipotente é o melhor que se pode obter na vida, meu irmão, e não tem coisa melhor, meu irmão. É na presença de Deus que nós vencemos, é na presença de Deus que nós conquistamos, é na presença de Deus que nós somos guardados, é na presença de Deus que nós somos abençoados. Não é fora da presença dele. Meu irmão, fora da presença de Deus, alguém pode até adquirir riqueza neste mundo, mas não vai te adquirir riqueza para a vida eterna. Fora da presença de Deus, alguém pode até conquistar alguma coisa nessa vida, mas não vai conquistar a salvação. Porque a pessoa se esforça, ela conquista. Conquista ou não conquista? Conquista. E às vezes conquista até mais que a gente, não é verdade? Mas não conquista o que é mais importante, nem a salvação e nem a felicidade verdadeira, que essa só Deus pode dar. Diga a glória a Deus, né? Diz mais, né? Os ricos, olha aí, os ricos não podem sequer comparar seus bens com a abundante riqueza da glória divina, a qual nos pertence. Diga comigo, a riqueza da glória divina, além de nos abençoar aqui, ela nos abençoa para toda a eternidade. E a riqueza dos ricos aqui abençoa eles só para essa vida. Quer ver? Pega lá a parábola do rico e do Lázaro, que o Senhor Jesus explicou. O homem estava regalado aqui, mas quando partiu ficou lá desejando que o Lázaro, o mendigo, você já viu o dedo do mendigo ou não? Você já viu como é que ele é ou não? Todo encardido, né? Cheio de sujeira, coisa e tal. E aí o rico diz assim: pai, Abraão, pede para o Lázaro molhar o dedo e refrescar a minha língua. Meu irmão, para você ver que situação a pessoa vai ficar se ela não aceitar Jesus, se ela não crer no sacrifício de Jesus. Você vê que situação a pessoa vai passar toda a eternidade. Dela ficou regalada aqui uns anos, vamos dizer que deu 100 anos de vida, e a eternidade? E a eternidade? Diga assim comigo, o dinheiro não compra a eternidade. O que compra é crer no sacrifício de Jesus. É crer que ele é o enviado de Deus, que ele é o Cristo. Diga a glória a Deus, né, irmãos? Forte isso aqui, hein? Muito bom isso aqui. O que mais? Por isso, para sempre faremos o bem. E o Senhor é o nosso Deus eternamente. Diga, glória. Pérola diária. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quem vai dar fruto aí, diga amém, Jesus. Meu irmão, a Bíblia diz que a árvore se conhece pela folha. Não, se conhece pelo fruto. Então a gente pode ser uma árvore bonita, mas se não dá fruto, não adianta de nada. Nós precisamos ser árvores que deem frutos para Deus. E o fruto que Deus espera da nossa parte é este, meu irmão, que nós criamos na palavra dele e desfrutemos da bondade de Deus. E façamos o bem em o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar? Vamos cantar com alegria? Em nome de Jesus. Depois tem mais uma palavra, né, irmãos? E assim a gente vai. Vamos lá. Qual que nós vamos cantar agora, pastor Valdeci? Confiam no Senhor. Glória. Quer confiar no Senhor e diga amém, Jesus. Olha aí, né? Não foi nem preparado, mas já está no coração de Deus, já estava preparado. É forte que diz ali que sem Jesus não dá, né, pastor? Não dá. Não tem como, né, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos, que essa é alegre, né? Vamos ficar um pouco de pé. Alegre, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, que o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes Sião que não... Mas permanece o que, irmãos? Para sempre. Como o pastor pregou aqui, nós somos o povo que vamos permanecer. Então vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas? Dá um glória a Deus aí, bem bonito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cante, ó. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Faz assim, ó. E como em volta de Jerusalém,
estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, vamos lá. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Faz assim, igreja, ó. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Os que confiam no são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Faz assim comigo, ó. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Faz assim, autoridade, ó. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Bem bonito agora, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Mais uma vez, não dá, meus irmãos, olha. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Agora diga, só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Agora olha pro teu irmão, fala assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Mais uma vez, não dá pra vencer. Não dá, diga. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra vencer. Não dá, sem Jesus não dá pra vencer. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Vamos aplaudir o nome dele com alegria. Oh, glória, amém. Vamos sentar, queridos. Sem Jesus não dá, né, irmãos? E para vencer também não dá. É com ele que a gente vence. É nele que nós somos mais que vencedores. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia então em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo. Nós paramos semana passada no versículo 17. Eu vou reler esse 17, até porque na semana passada, infelizmente, não deu para a gente gravar, deu um probleminha lá, né? Então não ficou gravado, mas hoje está ficando. E no domingo passado, a gente viu algo muito importante. Nesse versículo 17 foi onde nós mais nos detemos, que Deus mais falou ao nosso coração, por isso eu quero reler e comentar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu aí domingo passado, né? Que ele diz assim, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Quem encontrou, diga amém, Jesus, né? Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque
o Senhor será convosco. Meu irmão, nós não podemos estar prostrados, nós precisamos estar de pé. O estar em pé aqui é não estar prostrado para o pecado e é não também andar desanimado, desacursoado, achando que está tudo perdido, que já não tem mais jeito. Quem anda assim anda prostrado, e se nós andarmos prostrados, Deus não vai estar conosco e não vai nos dar vitória. Ele quer nos ver em pé, olhando para Ele, olhando para a salvação dele. Isaías disse: olhai para mim, sereis salvos. Isaías capítulo 45, versículo 22. Se nós olharmos para Ele, nós vamos ser salvos. Agora a pessoa que anda prostrada está olhando para Deus? Está olhando para a palavra? Não está, que anda desanimado, olhando para o chão. O missionário costuma dizer, né? Quem olha assim para o chão está dizendo assim: vou para a cova. Vai nada, meu irmão. Você tem que ir para o céu, né? Jesus tem muito para lhe usar aqui ainda, muito para lhe abençoar aqui ainda. Só que nós temos que estar de pé, nós temos que levantar a cabeça. Não podemos estar prostrado, diga, nem para o pecado, nem para o desânimo, porque isso vem. Bate na nossa porta ou não bate? Quem é que o desânimo já bateu na sua porta em algum dia? Acho que todo mundo, né, irmão? É uma coisa que acontece com todo mundo. E o pecado, já bateu na sua porta ou não? Bate na porta de todo mundo também. O Senhor falou, ainda lembra lá para o Caim, o pecado jaz à porta. Então nós temos que estar de pé para não cairmos no pecado e também não nos deixarmos levar pelo desânimo, porque se assim for, nós não vamos ver a grande salvação que Deus tem para conosco. Diga assim comigo: Ele vai pelejar, mas nós precisamos estar na peleja, nós precisamos descer com Ele a peleja, nós precisamos estar preparados para lutar e para pelejar. Ele não vai nos deixar só, Ele não vai nos deixar sozinho, Ele vai estar conosco na peleja e vai nos ajudar nela, mas nós precisamos estar preparados. Aí ele continua, versículo 18, que já é a lição de hoje, né? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olha que coisa linda que eles fizeram. Pastor, o senhor disse que tem que ficar de pé, e aí o Josafá se prostra? Não, mas diga assim comigo: se prostrar aqui é que ele se pôs de joelho para adorar a Deus. Que aí não tem nada de errado nisso, pelo contrário, isso todos nós devemos fazer. Se você pega ali a trajetória do Senhor Jesus, nos dias que ele teve sobre a terra, muitos que vinham até ele entendiam que ele era Deus, então se prostravam diante dele. E faziam isso. Essa palavra até adorar, ela pode ter dois significados. Diga assim comigo: prestar louvores, ou dar louvores, como também se ajoelhar. Então é isso que Deus espera que nós façamos. Diga: a única prostração na nossa vida tem que ser para adorar a Deus, tem que ser para reconhecer a soberania dEle, a grandeza dEle, o poder dEle e a capacidade que Ele tem de nos abençoar. Meu irmão, nós só devemos nos prostrar para adorar a Deus. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual foi a ordem? Olha, quando tocar os instrumentos, você tem que se ajoelhar, você tem que se prostrar. E ele disse: olha, fique sabendo do Senhor que nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar do poder da fornalha, Ele vai livrar. Se não quiser, nós vamos então morrer, mas nós não vamos nos prostrar a essa imagem. E não se prostrar, porque nós só temos que nos prostrar para Deus. Nós só temos que nos ajoelhar para Deus, nós não temos que nos ajoelhar para outra coisa, meu irmão. É só Ele que é digno de receber a nossa prostração. Diga assim comigo: ao nosso se pôr de joelhos e adorar. Para mais ninguém, para imagem nenhuma, para coisa nenhuma. Só Ele que é digno disso. Então o que o Josafá faz não é se prostrar porque está com ele se prostrou para adorar a Deus, para prestar louvores ao Senhor, porque o Josafá sabia que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, e nós precisamos saber disso. É algo que nós precisamos fazer e fazer todos os dias. Todos os dias, meu irmão. É a coisa mais correta. O certo é você já cair da cama de joelho. Aí você vai ter um dia abençoado, meu irmão. Cai ali, já cai de joelho e já sai orando, que aí o negócio vai fluir, a coisa vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Ou quer fazer higiene primeiro, vai fazer higiene, depois vai lá e bota seu joelho no chão para adorar a Deus, porque aí o seu dia vai ser uma bênção.
Irmão, tem gente que não consegue fazer isso, passa ali uma correria, já acorda preocupado com o que tem que fazer, vai dormir preocupado com o que tem que fazer no outro dia. E esquece-se que é na presença do Senhor que nós vamos descansar, porque tem gente que não consegue ter sossego. O Salmo 91 é o salmo mais conhecido, mas tem muita gente que não vive. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O que o Josafá está fazendo agora? Diga assim comigo, está habitando no esconderijo do Altíssimo, para poder descansar na sombra dele. Meu irmão, é isso que Deus espera que nós façamos. Diga assim comigo, o que Josafá fez é o que nós temos que fazer. Ele se prostrou para adorar a Deus, para buscar a Deus. E todo o povo fez a mesma coisa, se lançaram perante o Senhor, realmente se colocaram ali para buscar a Deus. Meu irmão, você tem que fazer isso. Você vem no culto, não tem que ficar preocupado com os acontecimentos. Você tem que se lançar diante de Deus. Você tem que se entregar mesmo diante de Deus. Fechar os olhos e esquece que tem alguém do seu lado. É você e Deus. E busca a Deus de todo o seu coração. Busca mesmo. Ah, pastor, nem fecha os olhos, vai que rouba alguma coisa a mim. Não, mas os Roberto estão cuidando aí. A gente tem as câmeras aí, né, irmãos? Aí pode buscar à vontade, pode se entregar à vontade. Isso é bom, isso deve acontecer, nós precisamos fazer isso. Mas para que fechar os olhos? Meu irmão, seja franco com você mesmo. Se a gente não fecha os olhos, a gente não consegue se concentrar para buscar Deus. Não tem como. Você fica ali e não consegue, é fechando os olhos que você se entrega, aí você esquece que tem alguém do seu lado, vai buscando, vai adorando, e quando vê a presença de Deus te toma, você é cheio do Espírito Santo, está falando em língua que você nem conhece, os mistérios estão chegando diante do trono de Deus. Diga a glória a Deus. E isso é importante, irmãos. É isso que faz a igreja ser forte, ser uma igreja fortalecida em Cristo. Agora, se a gente não se entrega, não busca, nós vamos ser uma igreja, mas uma igreja fraca. Sem poder, sem unção, aí vem os problemas. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Se desespera. Por que se desespera? Porque não está buscando a Deus. Porque não está se entregando. O que Judá fez? Diga assim comigo. Se lançaram perante o Senhor. Buscar a Deus de todo o coração. Não se preocupar com os acontecimentos. Simplesmente só se preocupar em adorar. De todo o coração. Isso foi bom. E é bom para a gente também. Diga amém, Jesus. O que mais ele diz, né? 19. E levantando-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz sussurranta. Não, voz como? Olha para o irmão e pergunta assim, viu? Com voz o quê? Alta, né? Tem uns que misericórdia, né? Parece que nem tem voz. Não, pastor, é que eu não louvo a Deus com voz muito alta porque a minha voz é muito desafinada. Diga para o seu irmão, fica tranquilo. Até chegar no ouvido de Deus, o próprio Deus já afinou, ele tem poder para isso, né? Amém, irmãos? Nós não temos esse poder, né? Daí a gente ouve a pessoa desafinada, dói o ouvido, né? Mas Deus quer receber o nosso louvor. Então, se ele sai meio desafinado, até chegar lá, Deus vai afinar em nome de Jesus, meu irmão. Ele é poderoso para isso. O que ele quer é ouvir o nosso louvor, o que ele quer é ouvir a nossa adoração, o que ele quer é que nós nos lancemos a ele de verdade, de coração, não uma coisa superficial. Jesus falou, Isaías também, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus não quer que a gente dê uma canção para ele, ele quer que nós demos o verdadeiro louvor. Diga assim, qual é a diferença da canção e do louvor? Diga comigo, o louvor exalta a Deus. E a canção, nós só cantamos. Não chega diante de Deus. Diga assim comigo, louvor é sacrifício aos olhos de Deus. E a canção é só canção. Para Deus, quando nós prestamos louvor, e diga assim comigo, louvor é de coração. Quando nós damos a Deus louvor, chega a Ele como cheiro de sacrifício. E quando a gente canta, é aquela mesma coisa que você escutar uma música que você não gosta. Você já escutou uma música que você não gosta? Já escutou ou não? Fica aquele negócio, mas esse negócio aí, não dá para entender nada.
É ou não é? Esse dia até o meu filho mais novo até botou um que o pessoal diz que é louvor. Eu digo, mas meu filho não dá para entender nada que esse cara está falando. Eu digo, mas não dá para entender nada que ele fala, rapaz. Como é que vocês querem esse negócio aí? Muda esse negócio aí. Né? Bota uma coisa que dá para a gente entender. Não, pai, se prestar atenção, tu vai entender. Então tá, bota aí, deixa eu prestar atenção. Não. Vou ter que botar em câmera lenta para eu poder entender esse negócio. Senão não dá para entender nada. Né? Falar comigo. Jesus, que negócio é esse? Que louvor é esse, Jesus? Não, tem que fazer um negócio entendido, senão não é louvor, essa canção. Amém, irmãos? Não é cada um com as suas canções, né, irmãos? Ele estava entendendo, então tá bom, para ele era louvor. Né? Mas para mim não era, para mim era só canção, que não dava para entender nada. Glória a Deus, né? E às vezes, diga assim comigo, e às vezes o nosso louvor está sendo só uma canção. Uma canção que Deus não está entendendo nada, porque não sai do coração. Não é para exaltar a Deus. Não é, irmãos, tem que ser. A gente tem que cuidar. A gente vê muito que se diz louvor hoje, exaltando mais o homem do que a Deus. É chamado de louvor, mas para mim é só canção. Porque se não exalta a Deus, diga assim comigo, não tem nada de louvor. Não tem nada de louvor. Uma vez eu escutei até um louvor, pastor, escuta esse louvor aí, eu escutei. Meu pai estava até querendo se vingar dos outros. Eu digo, meu Deus, mas isso aí não é de Deus, irmão. Está querendo se vingar? Deus não. Que negócio é esse? E como é que é? Aqueles que te humilharam serão humilhados. Não, mas vai contra a palavra? Eu não tenho que querer a humilhação de ninguém. Eu tenho que orar até pelos meus inimigos. Então como é que é esse negócio? Mas deixa para lá, né? Vamos falar aqui. Mas tem coisa que não é louvor, é canção. Diga assim comigo, eles louvaram. Nós temos que louvar. Diga a glória a Deus, né, irmãos? Estão entendendo, irmãos? E pela manhã, cedo, quando? Cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé quem? Josafá. E disse, ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Meu irmão, 2 recados muito sérios aí que o rei Josafá está dando ao seu povo, que o rei Josafá está passando. Primeiro, crede no Senhor vosso Deus. E estareis como? Seguro. Meu irmão, se a gente crer em Deus, a gente vai estar seguro. Se a gente crer em Deus, a gente vai estar guardado de qualquer ação maligna, de qualquer obra diabólica. Meu irmão, Deus cuida dos seus. A Bíblia diz que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Se nós estamos andando no temor de Deus, crendo nele, os anjos vão estar acampados ao nosso redor. Pastor, mas a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, branando como leão, buscando a quem possa tragar. Diga assim comigo, o diabo ao derredor, mas os anjos ao redor. Então, quem é que está mais perto? Os anjos, meu irmão. E o diabo só vai poder chegar perto se nós dermos ocasião. Se nós não dermos ocasião, ficarmos firmes, crendo na palavra de Deus, diga comigo, ele não chega perto. Ele não toca, meu irmão. Não toca. Não pode tocar, porque ele anda como ao derredor. Branando, tá ali, como leão, rugindo, querendo tragar, querendo nos pegar. Mas ele não pode pegar se a gente estiver no temor de Deus. A Bíblia diz assim, né? Que aqueles que são nascidos de Deus não pecam, conservam-se a si mesmo. O maligno não lhes toca. Tem gente que vai lá dizer, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Isso não está na Bíblia. Diga assim comigo, não basta ser de Deus. Você tem que se conservar a si mesmo e não pecar para o maligno não tocar. É isso que diz o versículo. Só que às vezes a gente quer resumir a coisa, né? Não, pastor, essa parte aí deixa de lado. Tá? Esse negócio de não pecar aí não é para nós, ser humanos, meros mortais. É para nós, sim, senão não estaria na Bíblia. É para nós, ser humanos, meros mortais. Diga glória a Deus. É nós que temos que nos esforçar para não pecar.
cá para o maligno não nos tocar. Nós temos que nos conservar nós mesmos. O que é se conservar a si mesmo? Permanecer na palavra. Amém, irmãos? E aí não vai poder tocar. O Josafá estava se conservando a si mesmo, ele e o povo de Judá. Desde quando ele recebeu a palavra do profeta que diz que a ira de Deus estava acesa, o homem começou a se conservar a si mesmo na palavra de Deus, buscando a Deus todos os dias de uma forma incansável. E aí nós vamos vendo o resultado. Diga assim comigo, o resultado, para quem busca a Deus de coração, é positivo. É positivo, irmão. Amém? Para quem não busca. Aí a pessoa assim, Deus me acuda. Que não busca a Deus, depois tem que estar pedindo para Deus acudir, né, irmão? Mas para quem busca a Deus, não precisa se preocupar. Diga assim comigo, os anjos estão acampados. Estão acampados. Não está na palavra? E se está, ele vai cumprir. Diz mais, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. O que é crer no profeta? Diga assim comigo, na revelação da palavra de Deus. Nós estamos recebendo a revelação da palavra agora. Se eu crer nessa revelação, eu vou prosperar. Eu vou viver melhor. Eu vou desfrutar das bênçãos de Deus. Agora, se eu descrer dessa palavra, dessa revelação, a prosperidade vai passar longe de mim. Vai passar distante de mim. E às vezes nós não estamos crendo na revelação de Deus. Às vezes nós não estamos crendo na profecia de Deus. E às vezes até ficamos bravos contra ela. E aí estamos negando a prosperidade de Deus. Diga comigo, a prosperidade vem para quem crê no profeta, para quem crê na profecia, para quem crê na revelação da palavra inspirada por Deus. Meu irmão, pode ter certeza que o nosso caminho vai prosperar. E quando a gente fala prosperar, não é enriquecer, irmãos, mas é fazer o nosso caminho dar certo. É fazer as coisas funcionarem, é fazer as coisas fluírem em nosso favor. É isso que quer dizer aqui a prosperidade. É isso que quer dizer aqui que vai prosperar. Diga comigo, em todas as áreas. Em todas as áreas, você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma família abençoada, você vai ter as finanças abençoadas, vai ter bastante dinheiro para trazer oferta para a igreja, amém? Aí não vai ser só brincadeira para fazer aquela oferta de 5 mil, você vai fazer toda semana. Amém, irmãos? É verdade, isso não é prosperidade? Também? É, também. Não, pastor, eu quero essa prosperidade, mas trazer toda semana 5 mil, não, para parar, o senhor está exagerando. Então Deus não vai te dar. Mas se não é para abençoar a obra de Deus, para que Deus vai te dar? Ele vai dar para a gente poder contribuir com a obra dele também. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Senão, por que ele vai dar? Meu irmão, quanto mais Deus nos prospera na vida financeira, mais Deus está contando conosco para abençoar a obra de Deus. Para isso que ele nos prospera, é com esse fim. O rapaz que eu contei aqui já, que entrou na igreja, às vezes entrou na igreja lá quando ele começou na caminhada de bicicleta, e hoje é um empresário bem sucedido, volta e meia ele vai lá e paga o aluguel de uma igreja. Paga água, paga luz, paga tudo, porque Deus prosperou a vida dele para isso. Foi para ele abençoar a obra de Deus. Se ele não fizer, Deus vai tirar dele e vai dar para outro. Por que Deus vai continuar mantendo a vida dele? Deus vai tirar dele e vai dar para outro. Então Deus tocou abençoou a vida dele para ele poder abençoar a obra de Deus. E assim Deus vai fazendo com cada um de nós. E Deus vai prosperar. Diga glória a Deus. Olha para o irmão e diga assim, se prepara. Deus vai multiplicar na sua vida. Amém, irmãos? Quem crê, diga amém, Jesus. Porque daí através de você vai multiplicar a arrecadação da igreja. Ah, pastor, para que isso irmãos? Aí não tem que pregar o evangelho a toda criatura? E eu pergunto para você, no mundo que a gente vive, sem recursos, o que você faz? Não faz nada, irmão. Tem que ter o recurso, senão a gente não vai em diante. Senão a gente para. Senão a gente não consegue continuar pregando o evangelho. Então é necessário, não tem nada de hipocrisia nisso, é Bíblia. É a palavra. Jesus não era sustentado o ministério dele? Era ou não era? As mulheres ainda sustentavam o ministério de Jesus. Os maridos ficavam lá trabalhando e elas iam trazer para o ministério dele. Tem uma que a Bíblia fala do nome, que é a Joana, né? Abençoava o ministério de Jesus com as suas fazendas. Quer dizer, o marido comprava para ela, ela ia lá e levava o ministério de Jesus. Mas claro, com a consciência do marido, porque ele sabia disso. Diga glória a Deus por isso, né? E é assim, meu irmão, que Deus vai fazendo. Amém? E eu creio que esse ano 2026 Deus vai te abençoar muito. Mas muito, em nome de Jesus, né? Vamos encerrar aqui no próximo.
Esse relógio eu vou ter que trocar, né, irmãos? Ele passa muito rápido. Muito ligeiro esse aí. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga, oh glória. Meu irmão, a gente tem que fazer o mesmo. Está diante de uma batalha, louve a Deus. Não espere vencer para louvar, louve antes. Não espere a resposta de Deus para louvar, louve antes. Apesar que a resposta já tinha sido dada, mas louve antes, louve a Deus o tempo todo. Uma vez eu aprendi com uma pastora que ela dizia assim: irmão, você está lá passando uma tentação, começa a louvar a Deus para você ver se essa tentação não vai embora. E vai, irmão. Vai, porque Deus habita em meio, e quando você está louvando a Deus, você está resistindo ao demônio. E eu pratiquei isso na minha vida e funcionava. E funciona até hoje, vai funcionar. Porque quem não é tentado? Quem não é vai subir para a glória, né, irmão? Porque aqui nesse mundo todo mundo é, né? De algum jeito ou de outro a gente é, se até Jesus foi. Então a gente tem que aprender a louvar a Deus mesmo, dar ao Senhor o devido louvor, viver uma vida de santidade, buscando a Deus de todo o coração. Nós vamos viver o que esse povo viveu lá naquela ocasião, em nome de Jesus. Quanto mais buscarmos a Deus, mais de Deus teremos, irmãos. Quanto mais louvarmos a Deus, mais a presença de Deus vai se fazer presente na nossa vida e melhor nós viveremos e mais as coisas vão fluindo em nome de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém, Jesus. Vou parar por aqui, semana que vem a gente continua no nome de Jesus, né? Semana que vem a gente vai fazer. Hoje nós estamos nesse propósito aqui, ainda tem às 15 às 19h30, que é o joga fora no lixo, na mesma direção do missionário R.R. Soares, que foi ele que deu, mas é do pastor Jaime de Almerim Campos que está fazendo a nossa sede, né? Eu ia falar só do pastor Jaime, não, mas foi o missionário também que deu essa direção. Então nós vamos fazer em nome de Jesus e Deus vai abençoar. Escreva já antes de nós orarmos mesmo, qualquer coisa na sua vida que você não quer mais que faça parte da sua vida, que não vá com você para 2026. E daqui a pouquinho mais nós vamos orar e depois que a gente orar, você vai amassar. Vai amassar e nós vamos jogar fora no lixo. Mas primeiro nós vamos orar agora, vamos determinar a bênção, vamos repreender todo o mal, em nome de Jesus. Vai fazendo aí então rapidinho, quem não fez ainda. Alguém não tem essa folha? Quem não tem, pega aí, levanta a mão e os obreiros já vão entregar. Escreva aí alguma coisa, quem sabe até é uma tentação, quem sabe até algum pecado que está fazendo parte, quem sabe um sentimento de mágoa, de ódio, de ressentimento. Quem sabe você está aí por alguém e até agora não conseguiu se livrar desse sentimento. Então escreva aí, meu irmão, o sentimento vai cair por terra. Quem sabe, né, uma tristeza, uma melancolia que você tem, ou quem sabe você anda que nem aqui a palavra, abatido, né? Caído. Então Deus vai te levantar, então. Aí você vai colocar aí, eu não vou ficar caído para 2026, não. Eu vou me levantar em nome de Jesus, porque Deus não quer a gente caído, meu irmão, a gente quer de pé, vivendo e desfrutando da bondade dele, da benignidade dele, a capacidade de fazer o bem. Diga comigo, a capacidade de Deus de fazer o bem é para sempre, é eterno, irmãos. Então ele sempre teve e sempre vai ter a capacidade de fazer o bem na nossa vida. E sempre vai fazer em nome de Jesus. É só a gente crer, é só a gente confiar de todo o nosso coração. Isso. Só dá um tempinho para os irmãos escreverem aí e a gente já vai orar. Vai escrevendo. Se alguém precisar de caneta, os obreiros tem caneta aí também, né? Tem lá no balcão. Tem aí, se não pede aí pro irmão do lado. Aí pega aí, depois lembra de devolver, né? A gente se esquece. O que aconteceu, você está ensinando, daqui a pouco bota no bolso a caneta. Aí é a mania de ter caneta no bolso. Já aconteceu comigo. Mas não é por querer, não. Você está assinando ali, a mania de não ter uma caneta, hoje até estou sem. Mas tem a caneta, assina, até quando vê, bota. Aí você bota, opa, mas aí a minha está aqui, isso aqui não é minha, não, perdão. Acontece, né, irmãos? Isso. Pior que a gente bota aqui, não percebe, leva para casa. Depois a pessoa lá, poxa, o rapaz levou minha caneta embora, a moça levou minha caneta embora. Acontece. Às vezes dá para devolver e às vezes não dá para devolver.
A glória a Deus, né? Na igreja, então, como isso acontece, né, irmãos? A gente compra a caixa de caneta, olha, daqui a pouquinho tem que comprar outra de novo. Fizeram aí, irmãos? Quase pronto, deixa alguns estão escrevendo aí, a gente vai esperar todo mundo terminar. Agora, irmão, tem que ser um ato de fé mesmo, a gente tem que fazer com fé. Se a gente faz sem fé, melhor não fazer, né? Mas é um ato de fé. Jogar fora no lixo aquilo que a gente não quer levar para 2026. Não podemos levar nada que não seja nosso. A gente só tem que levar a palavra, a bondade de Deus, né? Quanto é pecado, erro, mentira, engano, tem que ser jogado fora no lixo. Sentimentos, doenças, põe aí em nome de Jesus. Põe aí, vamos jogar fora no lixo. Posso falar uma coisa que às vezes tem que jogar fora no lixo? Posso falar ou não? Ai, Jesus, será que eu falo? Será que eu falo ou não? Ai, Jesus, vou falar então, né? Ai, meu Deus, será que eu falo? Vou falar então, diga assim comigo, né? Alguns têm que jogar fora no lixo a personalidade. Porque às vezes tem aquele negócio do coração, eu sou assim, não mudo. Já era, meu irmão. Você perdeu. Então você ainda não aceitou Jesus, porque na minha vida, quando eu aceitei Jesus, ele mudou até minha personalidade. E tem que mudar. Tem que haver uma mudança. Não, só assim não mudo. Tu me conheceu assim. Acontece ou não acontece? Tem ou não tem? Então tem que jogar fora no lixo. Não, Deus, eu não quero mais essa personalidade. Muda a minha personalidade. Muda o meu jeito de ser. Deus mudou a personalidade do Pedro. O Pedro era, né? O pessoal fala aí de uma personalidade, como é que é? Sanguíneo, como é que é o outro aí? Sanguíneo. Esqueci agora. Deu branco aí agora, lembra não? Fleumático, colérico, né? Meu irmão, a gente tem que jogar isso aí tudo no lixo. Tem que ser a personalidade de Jesus. Amém? Tem que botar aí, Jesus. Não, pastor, eu sou faca na bota, então agora tem que mudar. Sou de pavio curto, agora tem que pedir Jesus, alonga o pavio. Alonga aí, que eu não quero me explodir tão fácil, não quero me estourar tão fácil, não quero ficar bravo tão fácil. Isso tem que acontecer, meu irmão. Essa é a mudança que Jesus promove na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então para a gente orar? A gente vai demorar muito aqui, né? Isso. Esse papel já pode amassar, meu irmão. Pode amassar aí, ó. Pode amassar já. Segura na sua mão até o final da oração, né? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Eu já senti de fazer junto com essa oração, já fazer essa oração depois do joga fora no lixo, pois já está amassado, porque nós não aceitamos mais, Pai. Quanto lixo talvez está no nosso coração e que está impedindo de nós lhe darmos o devido louvor, Pai. De oferecer um verdadeiro sacrifício, fazendo no nosso coração um altar, fazendo do nosso coração um lugar de sacrifícios de louvores, ó Deus. Pai, nós queremos fazer, porque nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos ser, ó Deus, o povo que te agrada. Nós queremos fazer, ó Deus, da nossa vida um verdadeiro templo para o teu Espírito Santo. Um templo limpo de toda sujeira, limpo de toda imundícia, limpa de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Pai, nós estamos aqui nesse propósito para que seja tirado de nós aquilo que não é do Senhor, para que assim possamos dar ao Senhor o verdadeiro louvor, o louvor que te agrada, o louvor que te engrandeça, o louvor que bendiga o teu nome, que exalte ao teu nome. Esse é o louvor que tem que sair dos nossos lábios, Pai, e eu creio que assim, ó Deus, poderemos dar a ti esse verdadeiro louvor, tirando, ó Pai, aqueles lixos que fazem parte da nossa vida. Nós poderemos louvar-te ainda cada vez melhor, oh meu Deus. E eu creio, Pai, eu creio na tua palavra, eu creio na tua grandeza, eu creio no teu poder, que o Senhor está nos ajudando com as revelações que hoje nos deste, que foram fortes, foram maravilhosas, Pai. E agora, meu Deus, nós estamos aqui diante da tua face, diante da tua grandeza, diante do teu poder, para arrancar, para destruir, para aniquilar todo e qualquer mal que estiver nessa vida, para depois disso podermos dar
cantar a ti o verdadeiro louvor. Então eu levanto a minha voz agora contra toda ação do inferno, contra toda obra do diabo, contra todo o poder das trevas. Aonde houver um mal, um espírito de enfermidade, um demônio de pensamentos sujos, malignos, eu amarro agora, eu paraliso agora, eu quebro agora. Eu digo: demônio, teu lixo na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, acaba agora, finda agora. Tu vai pegar tudo que é teu, todo o teu mal, e tu vai sair. Toda doença, toda enfermidade, toda dor, toda moléstia, em nome de Jesus, eu estou amarrando agora, eu estou repreendendo agora esse demônio que perturba essa mente, esse demônio que perturba esse coração, esse demônio que tem implantado uma mágoa, um ressentimento, um sentimento de ódio no coração deste homem, no coração dessa mulher. Eu amarro agora, eu paraliso agora, eu digo: demônio, é findado o teu poder, é quebrado o teu poder, sai dessa vida agora, sai desse corpo agora, solta essa vida agora, acabou, em nome de Jesus. Eu estou amarrando, eu estou paralisando, é o demônio que foi pago, é um demônio que foi mandado. O teu poder agora é quebrado, demônio, o teu poder agora é paralisado. Sai, 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 sai com essa doença maldita, vai saindo agora com essa perturbação maldita, esse aperto, sai, sai com essa angústia, sai agora em nome de Jesus. Nem o mal vai ficar, obra nenhuma do diabo vai permanecer, essa praga do inferno, essa obra do diabo, em nome de Jesus, eu estou amarrando, eu estou paralisando esse lixo de Satanás. Eu digo agora: acabou, demônio, pega tudo que é teu, vai pegando todo o teu mal, vai pegando toda a tua maldição e vai estremecendo, vai soltando, vai soltando, vai estremecendo. Acabou, fim daqui agora o teu reinado, fim daqui agora o teu poder, sai agora com o teu lixo maldito. Eu ordeno todo mal, toda maldição, todo atrapalho, toda angústia, toda depressão, toda opressão, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, saia desta vida agora, saia, vá embora, em nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, eu declaro essa pessoa livre, Pai. O lixo foi tirado da vida dela, Senhor, e agora, em nome de Jesus, ela vai poder te louvar e te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ou oferecer a ti o verdadeiro louvor pela vitória que o Senhor já nos prometeu, ainda que ela não tenha chegado ainda, mas o Senhor prometeu e nós cremos na tua promessa. Nós cremos no Senhor nosso Deus e sabemos que estamos seguros, Pai. Cremos na tua profecia e sabemos que ela nos fará prosperar em o nome de Jesus. Por isso te louvamos, ó Deus, por isso te adoramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Adore a Ele, meu irmão. Aleluia, Pai. Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci,
assim, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante as mãos, diga: Senhor Deus, e assim eu quero sempre viver te louvando e te adorando em espírito e em verdade, pois sei, ó Deus, que através dos louvores, através do crer na tua grandeza e no teu poder, eu viverei vitoriosamente para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos passar ali com a lixeira, vamos passar com um saquinho de lixo, aí você já pode jogar fora no lixo. Jogou fora no lixo, já pode sentar em nome de Jesus, né? Pode sentando, joga fora. As obreiras vão passar ali recolhendo o lixo. Pode passar lá, faz favor, né? Isso. Passa aí, recolhe o lixo aí. Joga fora no lixo. Isso. Não pode ficar nenhum lixo na nossa vida, né, irmãos? É um ato de fé e nós temos que crer no nome de Jesus. Irmãos, eu não estou colhendo testemunho aqui até por causa do nosso horário, mas é importante você dar o testemunho, né? É importante contar o testemunho. Até eu vou pedir para depois, quem sabe, a ministra Michele aí, pega mais uma. Se alguém tem um testemunho para contar, no final do culto, você procurar ela aí e dar o testemunho. Para a gente gravar, para a gente mostrar o que Deus está fazendo na nossa vida, em nome de Jesus, né? Aí ela pega mais uma, vai ser a nossa repórter aí, em nome de Jesus, para ver o que... aquilo que Deus está fazendo. É importante, irmãos, contar o que Deus faz, né? Lembra da mulher lá do fluxo de sangue? Ela teve que falar toda a verdade para a obra ser completa na vida dela. Isso é importante para nós. Mas eu vou correr um pouquinho aqui, porque a gente ainda tem o parabéns para o aniversariante, que já a gente vai contar, né? Já vamos abençoar aí os que fizeram aniversário em no mês de dezembro agora, né? 2025. Eu falei que todo ano não, é só para quem fez. Por ano que vem nós vamos fazer um pouquinho diferente aí. Mas deixa eu dar um recadinho para quem está em casa, o pessoal já vai tirar a live ali, que Deus abençoe de uma forma grandiosa e poderosa, que todos os domingos, 8h30 da manhã, 15 e 19 horas, na rua Arcipreste Paiva, 135, aqui no centro de Florianópolis, você é o nosso convidado. Segunda, quarta e sexta, 9, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite, aguardamos por você.